Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Quantos estão desfrutando da paz de Jesus no coração? Bom, né? É bom ter paz. Paz é uma riqueza que não se compra com dinheiro, mas se encontra em Jesus. E se você tem paz no coração, é porque você está em relacionamento com Deus, e Deus está cuidando de você, tratando da sua vida, e aí você vai tendo paz, e essa paz vai se alastrando em você, e você vai contagiando, e você vai podendo levar isso para as pessoas que estão do seu lado. Queria orar com você nessa noite, e vamos orar um pouquinho da palavra que o Tiago nos deu. Amém? Feche seus olhos, por favor. Deus, nós te convidamos para que nesse momento, onde a palavra também é semeada, não através de uma canção, de uma melodia, mas de uma exposição, nós te convidamos para que nesse momento, o teu Espírito fique também trabalhando nas nossas vidas, e nos ajude, Senhor, a ouvir essa palavra com atenção, a Deus recebê-la como palavra de Deus para nós. Nos ajude a Deus aplicar essa palavra às nossas vidas, às situações em que vivemos. Eu oro, Senhor, também pedindo em nome de Jesus, que o inimigo, que é o ladrão, Pai, da alegria, que é o ladrão da paz, que é o ladrão da semente, ele seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor, as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas, ó Deus, não venham roubar essa semente poderosa que é a semente do Evangelho, que é a palavra de Cristo. Senhor, que essa palavra caia no nosso coração. Dá-nos um coração, Senhor, quebrantado, um coração contrito, dá-nos um coração descontaminado, um coração puro, e dá-nos um coração sábio, Senhor, para que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o Teu nome, que vale a pena viver, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nunca passa, ó Deus, que está sempre, ó Deus, presente nas nossas vidas de alguma forma. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, tem quase um mês que nós estamos ouvindo todos os domingos alguma coisa relacionada à intimidade com Deus. Meu tema nessa noite é temor de Deus. Talvez muitos já estudaram, já viram, já leram, ouvem muito essas expressões nas escrituras, mas eu achei que ele era propício para a gente falar. Eu pensei em ministrar alguma coisa diferente, mas aí eu vi que o pastor Jimmy tinha ministrado há 3 domingos atrás sobre uma oração de fé, baseado nas orações que Paulo havia feito lá pelos irmãos da igreja de Éfeso. Aí na sequência Edileuza ministrou sobre quarto secreto, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Domingo passado o pastor Cleverson falou sobre um convite à intimidade. E também pautou a mensagem dele no texto de Lucas, capítulo 22. Então eu pensei assim, Deus, o Senhor quer que de alguma forma eu siga essa direção. E aí eu então comecei a estudar, e parte disso que eu estou compartilhando com os irmãos, eu vou também compartilhar no início de agosto na Jocum, lá em Maringá, por convite do Gustavo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia então comigo, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Profeta Isaías, capítulo 11, do 2 ao 5. Diz assim o texto: o Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Sublinhe essa expressão, ele temerá o Senhor. Isso aqui está falando de Jesus. Ele conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe.
Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Agora eu gostaria que você fosse para o Novo Testamento, no livro de Atos, lá em Atos capítulo 9. Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, Atos capítulo 9, a gente vai ler o versículo 31. Se acabou a bateria do seu celular, olha no celular do irmão aí do lado, mas não fica sem ler. A igreja passava por um período de paz. Olha que coisa maravilhosa. A igreja naqueles dias passava por um período de paz. Aquela paz que eu perguntei se você tinha. E era em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, o povo lá todinho da igreja que estava em Israel estava gozando, desfrutando desse tempo. E ela se edificava. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Aí tem mais um termo para você sublinhar ou observar: vivendo no temor do Senhor. E o último versículo que a gente vai ler está um pouquinho mais à frente na carta de Paulo aos Filipenses. Você já abriu esse livro hoje? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Paulo diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. A Bíblia, nessas três passagens que nós lemos, ela nos inspira, ela nos adverte ou nos exorta a desenvolver o temor do Senhor. A gente percebeu nesses três textos que tanto Jesus, muito antes de ele até nascer, já havia uma profecia de que ele viria e que ele seria alguém que temeria ao Senhor. Jesus andou durante todos os dias da sua vida temendo ao Senhor. Depois a gente viu em Atos que a igreja estava passando por um tempo muito bom, mas que ela também, igreja, por causa da obra do Espírito Santo neles, na igreja, a igreja é povo, é gente, ela também crescia, ela se edificava, mas dizia ali que eles viviam no temor do Senhor. E aí Paulo faz uma recomendação para os irmãos daquela época que se aplica a nós, diz que nós devemos também trabalhar e desenvolver a nossa salvação, ou seja, a nossa caminhada com Jesus, a nossa santificação, também através do respeito e do temor a Deus, porque é dessa forma que a salvação se completa. Apesar de a gente trazer aqui três textos bem diferentes, um no Antigo Testamento, um falando de um momento histórico da igreja e outro mais doutrinário, a gente percebe que falar de temor do Senhor é uma coisa escassa nos púlpitos e nas igrejas de um modo geral. Não se fala muito sobre o temor do Senhor. E a razão é simples, porque quando se fala em temer a Deus e temer ao Senhor, muita gente acha que isso conflita com a ideia de um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso, um Deus que tem misericórdia, que tem compaixão. Então falar de temer a Deus, para muita gente é algo incompatível ou paradoxal. Mas o fato é que a ênfase exagerada em se falar de que Deus é amor e de que Deus é misericordioso e que Deus é perdoador e esquecer de que Deus é santo e de que Deus é justo, essa ênfase tem sido uma brecha, uma armadilha muito bem feita pelo diabo para trazer de volta
né, para as garras dele a vida de muitas pessoas. Muita gente, porque só acredita que Deus é bom, misericordioso, perdoador e tem muita compaixão, e esquece de que Ele é santo, justo, cai nas artimanhas do diabo. Ele tem feito isso com muitas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que andavam no caminho do Senhor e abandonaram esse caminho e estão perdidas, literalmente perdidas hoje. Você deve conhecer algumas pessoas. Eu não sei se alguém aqui já experimentou sair da presença de Deus, e eu não estou falando de uma presença momentânea, mas sair mesmo, virar as costas para Deus e se debandar para o mundo de qualquer jeito, e teve a chance de voltar. Mas a maioria, quando toma uma atitude como essa, de dar as costas para Deus, vai para junto do inimigo, do diabo, e muitas vezes, e na maioria das vezes, não volta. Por vergonha, por decepção consigo mesmo, porque o diabo faz muita força para manter aquela pessoa naquele atalho, naquela estrada de morte. Então assim, nós precisamos cuidar com o fato de que nós somos filhos de Deus, amigos de Jesus, servos de Cristo, mas precisamos cuidar que a nossa salvação é desenvolvida com base no temor do Senhor. Nessa semana eu li e vi um vídeo que uma boa parte da igreja talvez tomou conhecimento, um relato de uma conferencista, escritora e cantora chamada Bianca Toledo, acerca do que ela está vivenciando na vida dela. Não sou apurador dos fatos, não sei se tudo que ela relatou é verdade. Eu sei que a notícia é trágica, né, da separação, a notícia é trágica pelo incidente do marido dela em relação ao filho dela, que não é filho dele. A notícia é trágica porque ele, vamos dizer assim, vai responder um processo, enfim. E ela é trágica, sobretudo, porque ele é um pastor. Ou seja, alguém que pressupõe, que todo mundo pressupõe, obviamente que anda com Deus, mas que por alguma razão e em algum momento, se aquilo que ela relata no vídeo dela for verdadeiro e comprovado, fica claro o que eu estou dizendo aqui, que uma pessoa que está caminhando com o Senhor, quando ela perde a referência da santidade de Deus, do juízo e de que Deus é justo, e a justiça dele começa pela própria casa dele, que é a igreja, ela corre um sério risco de debandar, pular fora e se perder. Então assim, ela mesma faz uma referência que eu falei repetidamente para minha esposa, falei, poxa, eu não entendi isso. Ela falou assim, ele tinha uma teologia perfeita, mas por dentro ele era uma fraude. Eu achei estranho, porque teologia perfeita, um homem ter teologia perfeita, eu achei uma afirmação desnecessária. Estou falando do que eu penso agora, colocando a minha opinião mesmo, pessoal. A partir do momento que alguém acha que tem alguma coisa perfeita em si, já está andando na corda bamba. Porque perfeito é um só, bom é um só, e é Deus. Então, querido, pense comigo uma coisa. Um pastor passando por um problema desse nível, né, de ter abusado, segundo o relato dela, do enteado de 5 anos, sendo denunciado pela sua própria esposa, que também é pastora, e o caos que isso não gera nessa família e na igreja onde eles estão servindo. Agora pensa uma coisa aqui comigo, será que o temor e o tremor a Deus não seria algo que deveria estar sendo demonstrado nas nossas vidas? Quem que tem que ter temor e tremor diante de Deus? São aqueles que sabem quem Deus é. Será que a gente esqueceu das palavras de Jesus, que diz assim, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eu não acredito, irmãos, nem me impressiono, sinceramente, não acredito e não me impressiono com orações poderosas,
com campanhas poderosas, com jejuns poderosos, com pregações maravilhosas. Eu não acredito em nada disso se isso estiver desassociado de humildade, dependência, reconhecimento de que nós somos pecadores. Eu não acredito em nada disso se isso estiver desassociado, separado de alguém que fala assim: ai de mim se não for Deus para me ajudar, me tratar, me santificar, e eu preciso da igreja, dos irmãos. Eu não acredito em ninguém, nem me impressiono com ninguém que sobe com muita segurança, que fala com muita eloquência, mas não se deixa conhecer, e que de fato não teme ao Senhor, porque orar, pregar, jejuar, dizer que tem unção é relativamente fácil. Difícil é saber, e aí é Deus que sabe, que vê, como disse a Edileuza domingo passado, retrasado, aquele que está em secreto, se aquela pessoa tem um coração temente. E a palavra de Deus está repleta. Eu peguei 3 versículos, mas tem vários, eu selecionei 20, 30 para ler, estudar, meditar, falando sobre: temam a Deus, toda a terra tema a Deus, aqueles que temem a Deus. Deixo esse desafio para você: leia sobre o temor do Senhor. Mas eu não acredito, porque eu sei que Deus pode usar uma mula, e pode usar um homem, uma mulher, uma criança, qualquer pessoa. Eu sei que desempenho no púlpito, ou no palco, ou numa praça, não é reflexo de alguém que necessariamente esteja andando e vivendo no temor do Senhor. Eu sei que é muito fácil alguém que tem habilidade para se comunicar em público, é muito fácil para essa pessoa fazer uma pregação, uma exposição, dar uma aula, sem nenhum respeito e consideração pelas pessoas que estão sentadas ouvindo o que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque é habilidade. E a habilidade se desenvolve. Isso mostra, quando a gente lê vários textos nas Escrituras, que temer a Deus é essencial, é fundamental para quem quer conhecer Deus da forma adequada e apropriada, como Ele quer ser conhecido. Para quem quer viver para agradar a Deus, não viver para se projetar como seguidor de Jesus. E o temor do Senhor é fundamental para quem quer crescer espiritualmente. Por isso Paulo diz: continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. O absurdo da falta de temor chega ao ponto em que as pessoas distorcem a palavra, e existem pontos difíceis na palavra que são fáceis de ser distorcidos, e manipulam as pessoas para os fins que eles têm, que não são fins que se encontram no coração de Deus. Isso é fácil, isso está cheio por aí, e faz das pessoas assim, engana as pessoas, leva elas a práticas assim completamente absurdas, leva algumas delas à falência, para em nome, de Deus, elas poderem fazer um grande sacrifício para Deus, agradando, alcançando, chamando a atenção do Criador. Sabe o que é isso? Falta de temor. Agora fica uma pergunta aqui: tudo bem, precisamos temer a Deus, e o que é temor a Deus? Existem mais de 2 palavras, mas eu quero citar 2 palavras na Bíblia que se referem, ou que referem-se ao temor. Uma é em hebraico, chama-se irá, no hebraico. A outra, no grego, Novo Testamento, é phobos, da onde vem fobia, a palavra fobia. Irá e fobia, no hebraico e grego, são 2 palavras que têm a ver com temor na Bíblia. Temor na Bíblia significa respeito, reverência, admiração, devoção, mas também pode significar, sabe o quê? O medo que eu e você temos quando a gente está acuado, ou a gente está diante de uma situação de perigo ou de sofrimento. Aquele temor, aquele medo também se encaixa dentro disso.
E é justamente aqui que eu vejo que muitos cristãos, nominais ou não, não sei, né? Quem sou eu para poder fazer essa análise, mas assim, se perdem, porque eles acham assim, como que a gente tem que ter medo de Deus? Ué, quando você era pequenininho e fazia coisa errada, qual era a sensação que você tinha quando seu pai ou sua mãe vinha perto? Não era não era um medinho, você não tinha pavor, a menos que seu pai ou sua mãe te pegava de corrente. Mas se ele era aquele que dava uma dura, falava alto, dava chinelada, sei lá, ou uma cintada, sei lá, ou uma varinha, né, os irmãos mais bíblicos, né? Você ficava apreensivo. Isso é ruim para a relação entre um pai e um filho? Nunca foi. É ruim sim alguém viver fazendo coisa errada e ter um pai bonachão, uma mãe bonachona que passa a mão em tudo que a criança faz. Isso é ruim. Então, temor é respeito, reverência, admiração, devoção, mas é um pouco de medo sim. Não é medo neurótico, paranoico, mas é medo sim. Eu tenho medo que Deus... E isso é uma coisa que eu estou falando, que eu sempre falei para a Lília e para as minhas filhas, já falei para alguns amigos, falei, gente, eu acho que eu nunca me desviei também, não é porque eu nunca fui tentado a sair do caminho, fui. Já passei pressão na vida também, decepção, como qualquer um de vocês, como todos passam. Mas eu sempre falava assim, de jeito nenhum, eu já sei de onde eu saí, eu sei do inferno que eu saí, eu sei do que era ter uma alma assolada, ficar deprimido, sem sentido na vida, sem razão para viver. Eu sei o que é isso, e isso só mudou na minha vida quando eu conheci Jesus, de modo que é tipo assim, eu tenho medo mesmo. Quando eu passei por um período de depressão, para mim foi uma depressão profunda, né? Comparado com outros pode ter sido uma depressão rasa, mas eu lembro que eu fazia um exercício. Eu falava para a Lília, né, vamos no culto, vamos na comunidade, vamos na igreja. E eu estava lá, servindo ao Senhor. Às vezes eu estava igual uma pedra de gelo. Não importa, eu falava, eu quero estar na igreja, a igreja é o meu lugar. E foi assim, 90 dias, quase depois, se estendesse um pouquinho mais, 6 meses. Às vezes vinha e tinha pânico dentro da reunião. 2, 3 vezes cheguei a sair do culto, avisa lá, o Cleverson, tal, que eu estou saindo, que eu estou, faltava ar, mas eu vinha, domingo que vem eu estava aqui. Nunca quis, por tentação sim, por desejo do coração não, por medo, não quero. Já vi muita gente quebrar a cara, o coração, as pernas e tudo, por se distanciar de Deus. Mas temer a Deus não é só essas palavras que eu disse para vocês. Temer a Deus também é respeito. Temer a Deus é ter um relacionamento com Deus baseado no caráter de Deus, na posição de Deus. Ele é criador, Ele é rei do universo. Temer a Deus é respeitá-lo porque Ele é poderoso, como a Lilian leu ali em 1 Crônicas 29. Ele é majestoso, Ele é o Deus vivo, todo-poderoso, soberano. Ele é um Deus grande. E quando a gente olha para o universo, estuda em geografia sobre as galáxias e coisas desse gênero, vê matérias no Discovery, no History e qualquer outro canal, você vê como Deus é grande, poderoso, grande demais. Leia Isaías 40. Você vai ver como você fica, nossa, então servir esse Deus, andar com esse Deus, é também respeitá-lo por quem Ele é saber apreciar as qualidades que Ele tem, e entre elas, volto a dizer, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que ama, me aceita com as minhas fraquezas e temores, com os meus erros, mas me ama tanto que, como um pai que sabe disciplinar um filho, trabalha na minha vida através de circunstâncias difíceis e de pessoas difíceis para que eu me pareça com Jesus e não fique preso, amordaçado e escravizado pelos meus erros, pelas minhas fraquezas e pelos meus temores. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho temores, fraquezas e medos. Quem não tem?
Mas até quando eu vou ficar carregando eles comigo e batendo no peito? Eu sou assim, eu tenho isso, e Deus quer mudar muitas coisas na minha vida. Como já mudou muitas coisas. Talvez eu não consiga me ver livre de tudo, mas desenvolvei a salvação de vocês com temor e tremor. Completem a salvação. Não se conforme, tá bom, já sou salvo, já tenho Jesus, já sou livre do inferno. Isso é muito pouco, isso é muito pobre. Deus quer mais. Temer a Deus significa amor reverente, o amor profundo, o amor com respeito. É um desejo assim forte no seu coração, intenso, lá dentro, que você tem de estar com Jesus, de estar com a igreja, de andar com Jesus, de andar entre o povo de Deus. Quando eu temo ao Senhor, isso fica latente em mim, fica forte em mim. Eu quero isso para a minha vida. É um amor reverente por esse Deus que é sublime, que é grande, que é santo, mas que é amoroso, que se relaciona comigo e com você, comigo e com você. Nós que somos pequenos, fracos, frágeis e pecadores. É aquele amor que você fica às vezes assim, constrangido. Como é que Deus, sendo tão perfeito, tão bom, tão santo, tão maravilhoso, se importa com alguém como eu? E quando eu tenho essa consciência, eu tenho mais amor por Ele. É por isso que Jesus falou assim: quem que você acha que, foi mais amado, ou se sentiu mais amado? Essas pessoas aqui à mesa, cheia de justiça própria, ou essa ex-prostituta? A ex-prostituta, ela sabia de onde ela veio, da vida dela. E é bom a gente saber, porque isso gera temor, isso gera respeito, isso gera desejo por Deus, isso gera vontade de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, não por imposição, não porque existe uma lei, ou porque existe um discipulador, um pastor, ou um anjo vigiando e vai queimar você se você não fizer isso. Não, é por temor, é por reverência, é por admiração, por esse Deus santo, justo, amoroso, misericordioso. Amor reverente. Outra definição que a Bíblia dá, e aí é uma definição bíblica, está no próprio texto objetivamente em Provérbios 1:7. Essa mensagem vai estar hoje à noite ou amanhã no site da igreja. Provérbios 1:7 diz assim: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início, é o fundamento, é a essência, é o começo de quem quer ser sábio. Se alguém quer ser sábio, Deus é sábio, Jesus é sábio, precisa temer ao Senhor. Até porque sabedoria é conhecer e ver a vida como Deus vê, da perspectiva de Deus, e vivê-la de acordo com a vontade dEle. Sabedoria não é entendimento, nem conhecimento cognitivo, nem teologia perfeita. Sabedoria é simplicidade, humildade e obediência. É conhecimento e entendimento aplicado à vida, à realidade. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, quem teme a Deus, ou que está aprendendo a temer a Deus, está aprendendo a andar na verdade, está aprendendo a andar na luz, está aprendendo a andar no Espírito de Deus, está aprendendo a andar em sabedoria, porque ela é o princípio. Começa com esse respeito, esse amor reverente, começa com essa devoção, para que depois se torne sabedoria. E uma outra definição acerca do temor do Senhor, que muitos já perderam nessa caminhada por alguma razão, e que eu quero deixar é o seguinte, e essa é interessante. A Bíblia diz em Provérbios também, no capítulo 8, versículo 13, o seguinte: que temer a Deus é aborrecer o mal. Olha que bacana. Quem teme a Deus quer
aborrecer o mal, quer contrariar o mal, quer passar por cima da maldade, não quer viver dominado pela maldade. E o texto fala que maldade é essa. Essa maldade tem a ver com soberba, tem a ver com um caminho ou um estilo de vida tortuoso. Não anda no caminho que deve andar, anda do jeito que quer, fazendo o que quer. Essa maldade que a gente tem que aborrecer tem a ver com a perversão dos lábios. Aquelas pessoas que matam as outras pessoas em nome de coisas que não são verdade. Aborrecer o mal, isso está no texto, lá em Provérbios 8, tem a ver com aborrecer a independência, a hipocrisia, porque a hipocrisia era um pecado denunciado por Jesus toda hora que ele podia, ele descia a ripa, porque as pessoas só querem ver Jesus passando a mão. Jesus passa a mão, mas Jesus também denuncia, Jesus também confronta, Jesus também virou a mesa. Jesus também disse não. Jesus também disse o seguinte: o reino é maravilhoso, é como uma sementinha que cresce frondosa, se espalha no mundo. O reino é maravilhoso. Olha, se você entrar no meu reino, os sinais do meu reino vão te acompanhar. Você vai fazer isso, aquilo, vai falar novas línguas, curar enfermos. Você vai ser um cara usado, um instrumento. Mas acontece o seguinte: se você quer ver o meu reino, assim é o reino, você tem que nascer de novo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Se você quer entrar no reino, você tem que nascer do alto. Porque mesmo que você tente fazer essas coisas, ou Deus as faça por intermédio seu, se você não nascer de novo, lá no dia em que você for bater as botas, vestir o paletó de madeira, morrer, sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar para mim, para você e falar assim: eu nem conheço vocês, não sei quem vocês são. Então Jesus batia com a hipocrisia. E sabe o que é essa hipocrisia? É isso, é querer fazer as coisas que Deus quer fazer, do nosso jeito, sem nenhum temor, sem um verdadeiro compromisso, aliança e desejo e amor pelas pessoas, fazer para cumprir tabela, fazer para mostrar que está fazendo e não ser incomodado. É fazer as coisas do reino sem ter o reino dentro de si. É pôr nas costas dos outros um peso e uma carga que nem eu e você somos capazes de carregar. Quem teme ao Senhor não teme aos homens. Escute, quem teme a Deus não teme aos homens. Então, se alguém, em nome de Deus, quer fazer algo na sua vida contra você, porque é contra, né? Em nome de Deus, cuidado. Vá para a palavra, estude a palavra, não fique visitando lugares e ambientes, não fique entusiasmado com coisas mirabolantes, sobrenaturais. O diabo sabe fazer qualquer coisa para manter e atrair você. Fique na família, fique no lugar onde as pessoas conhecem você, fique com aqueles que estão andando e aprendendo a temer a Deus junto com você, e que tem a liberdade de chegar para você e falar: olha, você está errado, corrija o seu erro, meu irmão. Não estou aqui para te condenar nem te julgar, mas está errado. Se você está errado e eu não falar que você está errado, eu não tenho compromisso, eu não tenho temor a Deus, nem respeito por você. Temer a Deus é aborrecer o mal. Provérbios 8:13. Se você me perguntasse: Zé, e se eu não quiser temê-lo? E se as pessoas não estiverem nem aí? Está na palavra. Se você ler o Salmo 2, ou se você ler o Provérbios 1, Salmo 2 ou Provérbios 1, você vai ver o que acontece com alguém que se recusa a temer a Deus. Porque lá em Deuteronômio, Deus através de Moisés falou que toda a terra tema ao Senhor. A vontade de Deus é que todas as pessoas no mundo o temam, o amem, tenham devoção por Ele, o respeite. Se não quer, se quer deliberadamente recusar isso, você acha que esse Deus que é santo, justo, poderoso, amoroso,
Criador dos céus e da terra, justo juiz, vai mandar Jesus de novo morrer numa cruz para convencer alguém sobre isso? Não, não vai. Não sei se é Pedro, Tiago, nem sei, realmente não sei e não anotei. Existe um texto no Novo Testamento que fala assim: Deus não poupou de julgar os anjos, não poupou de tratar com o povo de Israel quando saiu de 400 anos de escravidão, rumo à terra prometida, deixando apenas 3 pessoas daquela geração que saiu entrar e o resto morrer. Deus não poupou os homens e as mulheres que andaram com Ele de colherem as consequências das suas plantações. Quem semeia com semente ruim, vai colher coisas ruins. Você e eu, Deus é tão bom que Ele diz assim: olha, você tem a liberdade de plantar, e eu tenho boas sementes que você pode pegar aqui comigo. Agora, se eu não quero essas sementes e quero outras, escolha as minhas sementes e planto, você é livre. Mas escute uma coisa: você não é livre para colher, você colhe o que você plantou. Você planta o que você quer, mas você não colhe o que você quer, você colhe o que você plantou. E quando eu digo você, desculpa às vezes colocar de uma forma assim, mas não é isso. Nós colhemos. Se eu plantar mal, eu vou colher mal. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que com as plantações que nós já fizemos erradas, a gente aprenda para não continuar no erro. Olha o que aqui diz Provérbios: gente louca, até quando vocês vão continuar nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que vocês nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, olha a colheita: quando estiverem em dificuldades, eu rirei. Eu sublinhei isso, porque eu falei: gente, ninguém lê isso ou não gosta, prefere não ler. Como é que a gente consegue imaginar um Deus rindo de alguém que está colhendo uma dificuldade agora, um problema sério? Não sei. Eu não sei, lógico, eu também não consigo ver um Deus lá sentado, dando gargalhada, não é isso. Mas assim, é tipo como dizendo assim: olha, agora é com você. Quantas vezes eu estou investindo, falando, protegendo, dizendo não faz, faz assim, faz assado. Eu mando um sonho, eu mando o pastor pregar, eu mando o discipulador falar, a mulher diz, o filho fala, um estranho leva um cartaz e conta e diz o que você tem que fazer, e você ignora. Agora? E agora? Assim, quando vocês estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês, zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre, presta atenção nisso, e sempre se recusaram a temer a Deus o Senhor. Está em Provérbios capítulo 1, versículo 22 a 33. Não aceitaram os meus conselhos, não prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Por que eu fui fazer isso? Oh Deus, por que agora você não me ouve? Poxa, como é que eu sou capaz de fazer isso? Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Temer a Deus é aborrecer o mal, a soberba. Mas quem me ouvir, interessante, ele termina assim: quem me ouvir, quem me der ouvido, terá segurança, viverá tranquilo
e não terá motivo para ter medo de nada. Gente, eu fiquei pensando, será que eu falo isso, Jesus? Mas eu falei assim, mas não tem outra forma. Eu vou enganar a mim mesmo e todo mundo? Eu vou dizer que não existe consequências? Eu vou dizer que Deus é um Deus tão bonzinho, que Ele te ama tanto, que pode, irmão, pecar? Vai para a vida, vai para a balada, vai para a rua, pode se prostituir, pode fazer tudo que o seu coração desejar. Faz o seguinte, irmão, vai ter a experiência de Salomão, né? Muitas mulheres, muitas riquezas, muitas festas, celebridades, cheire todo tipo de coisa que você queira cheirar, experimente, beba, mas faça o que você quiser. Deus é bom, você é salvo, irmão. Jesus te ama. Depois é só chegar no pé da cama e tem misericórdia de mim, Jesus. Ô papai, perdoa, sou teu filho, sou teu servo. Irmãos, Deus é Deus. Deus não muda. Se alguém quer viver vida promíscua, vai ser descoberto. Porque o que é feito em oculto, uma hora é descoberto. Se alguém quer viver vida promíscua, se pegar a síndrome da deficiência imunológica, né, adquirida, a tal da SIDA ou da AIDS, você fala assim, pegou AIDS, né? Pois é, né? Deus não livrou, né? Mas poxa vida, Deus livra, se não fizer besteira. Quer andar 250 por hora num carro, não num autódromo, mas numa pista comum, pode andar, querido. Mas a essa altura até os anjos já voaram dali, nem estão lá mais. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor, quem teme ao Senhor, os anjos se acampam. Mas um cara que anda numa pista inadequada, 250 km por hora, testando o motor de um carro, não é piloto, capota o carro, morre, tadinho. Fala sério. A gente precisa crescer e olhar a vida como ela é, aos olhos de Deus, faz a gente crescer. Então, quem se recusar a temer a Deus, e nós somos livres, vai encontrar grandes dificuldades, vai encontrar solidão, vai ficar sem resposta, vai buscar e não vai encontrar Deus, vai colher destruição na vida, porque não vai ter paz, não vai ter segurança, e vai ser atormentado pelo mal. E é Deus que fala, não sou eu que falo. Eu queria que não fosse assim. Vai colher a morte, porque se existe vida, a vida existe em Deus. E a hora que Ele quiser tirar a minha vida e a sua vida, é um lapso, é um segundo, é um infarto, é um AVC fulminante, é um atropelamento, é uma bala perdida, é uma dengue hemorrágica violentíssima, que em 2 dias, um dia derruba e mata. Deus é vivo, Deus da vida. Se eu quiser ignorar Deus, o Deus vivo, o Deus da vida, sincero, honestamente, acho que foi o Carlinhos, o irmão do Tiago, que falou isso numa Campa 100, que nunca mais eu me esqueci. Tanto faz a pessoa viver ou não viver, sinceramente, porque ela está desprezando o autor da vida. E meu último ponto, vou correr com ele, é o seguinte: como é que a gente obtém o temor e como é que a gente desenvolve o temor na vida da gente? Porque a Bíblia diz no Antigo Testamento, eu não selecionei esse texto, embora tenha lido, eu não sou bom de gravar, de memória, que Deus ensinaria ao povo de Israel a temer o Senhor. O temor do Senhor é algo que se aprende, não é uma coisa que entra dentro da gente e eu já sei temer, mas é algo que a gente aprende e desenvolve. Como é que a gente obtém? E aí tem bastante ligação com o que a Edileuza, Clévio e o Jimmy pregaram, porque assim, o temor vem e ele é fortalecido pela leitura da palavra, pela meditação, pelo conhecimento da palavra. E Provérbios 2 diz assim: escute os sábios, procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas
como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. O temor do Senhor se aprende. O temor do Senhor pode ser desenvolvido nas nossas vidas pela busca constante, séria e sincera da palavra. Eu quero aprender, Deus, o que o Senhor diz sobre esse assunto. Quando você quer aprender como se relacionar com seu filho ou com sua esposa ou com seu colega de trabalho, não procure os gurus que existem aí fora. Procure a Bíblia. Procure Jesus Cristo. Ninguém entende melhor do que relacionamento do que Ele. Depois que você aprender na Bíblia, vá ouvir outras pessoas. Eu não acho errado. Mas se você for ouvir lá fora para depois comparar com o que está aqui, você já vai estar contaminado e com a sua mentalidade distorcida. Para que você vai no genérico se você tem o melhor? Na Bíblia tem todos os princípios e ensinamentos que eu e você precisamos para viver. Se a palavra for estudada com seriedade, ela vai levar você e eu a compreender o que de Deus a gente pode saber. E aquilo que Ele revela para nós gera temor e intimidade com o Pai. Agora, escute, ler a Bíblia sem seriedade, sem interesse, simplesmente para dizer que lê a Bíblia, ou para dizer que se alguém perguntar aqui, alguém lê a Bíblia? Aí você diz, eu leio. Sabe por quê? Porque o que faz diferença nessa leitura, nesse aprendizado, é justamente o temor. O temor é o que antecede ou o que possibilita que aquilo que a gente faz, seja a oração, seja a leitura da palavra, seja eficiente para a vida da gente. É possível a gente ficar lendo a palavra e não extrair nada, não aprender nada, não sentir nada, não cheirar nada, não conhecer nada de Deus. Isso é muito comum. Mas o temor do Senhor também não vem só pela meditação e conhecimento da palavra, mas vem pela observação da criação, vem pela observação da majestade de Deus, do poder de Deus em tudo aquilo que Ele criou. E essa é a parte difícil para quem não quer saber de Deus, porque Paulo disse assim, olha que coisa triste, desde que Deus criou o mundo, escuta bem isso, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos, aqui Paulo generaliza, podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Aí eu sublinhei isso aqui, porque isso aqui é forte. Ó. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. E em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos, que muitas vezes esses ídolos estão dentro do coração, né? Que se parecem com seres humanos, com pássaros, com animais de quatro patas que se arrastam pelo chão. Então, se eu olho para a criação, eu aprendo quem Deus é, eu aprendo a ver os atributos de Deus na criação, né? O céu faz declaração, né, da glória de Deus, da majestade de Deus. Um dia mostra ao outro dia sabedoria. São ensinamentos sem som, sem palavras. O pôr do sol. Vai buscar Deus. Aí você fala, na natureza? Não, não é que Ele está na natureza. A natureza revela quem Ele é. Gera temor, gera intimidade. E se a gente se recusa a ver a manifestação de Deus na criação, se recusa a ver a manifestação de Deus na palavra, se a gente se recusa a ver a manifestação de Deus na igreja, o que sobra, irmãos? Eles sabem quem Deus é,
O problema é que eles não reconhecem. E última coisa, como obter e desenvolver uma vida de temor a Deus? O temor vem pelo relacionamento com Deus, que pode, eu coloquei pode porque eu quero explicar isso, pode se dar através da vida de oração. Tiago diz assim: se alguém não tem temor, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos que o pedem. Mas aqui cabe uma colocação, uma ressalva que eu estava fazendo em função da meditação. Nós não devemos, e esse papo eu levei com a Dora. Cadê Dora do Meli? Dora com o Meli está aí não? Deve estar dando aulinha. Levei esse papo com a Dora um mês atrás na padaria. Falei: Dora, conversando, trocando ideia com ela, a gente confunde oração com falação. A gente confunde oração com monólogo. E sabe por que muitas vezes a gente fala e não sente Deus? Porque a gente não vai sentir mesmo. A gente pensa que Deus é uma pessoa que está atrás de uma cortina, assim, ó, com a orelha desse tamanho, um orelhão, para ficar ouvindo a gente. E oração, todo mundo sabe que é falar, mas é comunicar-se com Deus. E quando a gente fala em se comunicar com Deus, a gente tem que falar nessa via de mão dupla. Eu falo, mas eu quero ouvir. E Eclesiastes diz que eu não preciso ficar falando muita coisa com Deus, eu preciso falar o que eu preciso falar com Deus, que é fato, que é real no meu coração. Eu não preciso fazer um papelão de hipocrisia, chegar lá na frente dele e fazer um tipo assim de um negócio para entrar na presença dele, porque para ver se ele pode me dar um tempo. Não. Jesus quebrou essa formalidade. Ele falou: ele é pai. Edileuza falou muito bem sobre o quarto secreto. Mas assim, entrar para conversar com Deus, falar, dar as costas e sair, sequer ser capaz de falar assim: e aí, o que você me diz, pai? O que eu faço? Me ajuda. Fala comigo agora um pouco. Oh Deus, fala comigo pela sua palavra. Deus, eu vou visitar um irmão, fala comigo lá. Quem sabe se eu queira falar através desse meu irmão lá da minha célula. Fala comigo. Falar um monte de coisa para Deus, despejar um monte de motivo de oração, dar as costas para Ele, é um ato de desrespeito e não de intimidade. Você quer isso? Você não gosta. Se você não gosta disso, eu tenho certeza que Deus também não gosta. Não porque Deus se pareça com você, pelo contrário, você nesse sentido se parece com Ele. Aí você diz: é verdade? É verdade. Sabe o que Pedro disse na carta dele? Ele disse assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês. Chama Deus de Pai, blá, 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 sai correndo e dá as costas. E Jesus mesmo disse, só para finalizar, tenho aqui 4 frases, disse o seguinte: quando você for orar, vai lá no quarto secreto, e olha como ele ensina a gente a não ser um falador. Ele fala bem assim: se preocupe primeiro com a honra do meu Pai. Se preocupe primeiro, quando você for conversar com o Pai, com o reino do Pai. Se preocupe primeiro com a vontade do Pai. Depois que você parar diante dele e se preocupar em honrá-lo, ficar quieto, ouvi-lo, vê-lo, elogiá-lo, não pedir nada. Depois que você se preocupar em permitir que esse reino dele que está dentro de você, de alguma forma te direcione para algum lugar, para alguma atitude, eu não sei. Depois que você está ali naquele quarto secreto, e você está talvez com a tua Bíblia aberta, vendo alguma coisa que ele está te dizendo, aí você fala. Depois você fala. Se preocupa com as tuas necessidades pessoais, se preocupa com o perdão que eu e você precisamos, e se preocupa com o livramento. Mas primeiro é Deus. Concluindo, usando as palavras de Pedro: purifiquemo-nos mesmo de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e
temendo a Deus, Pedro diz, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Não basta ler a Bíblia, observar a criação e orar. É preciso amar, respeitar a Deus, que é Pai, que é justo, que é santo. Queria que vocês colocassem de pé para a gente orar. Deus, nós temos essa alegria e esse privilégio de ser igreja, de ser parte do seu corpo, de termos um relacionamento com o Senhor baseado no que Jesus fez por nós, não em nós mesmos, mas Jesus abriu esse caminho. Jesus, nós te honramos nessa noite, mais uma vez, não cantando, mas dizendo obrigado, Jesus, por esse amor que disciplina, por esse amor que não se agrada do pecado. Obrigado por esse amor que nos aceita, por esse amor que ao nos aceitar, nos constrange e ao gerar esse constrangimento na gente, gera na gente um desejo de ser diferente. Obrigado, Jesus, por ser esse amigo tão próximo, tão perto. Obrigado, Senhor, porque a gente não precisa brincar de religião. Obrigado porque a gente não precisa de rituais. Obrigado, Senhor, porque quando você disse que a gente tinha que entrar no quarto secreto para conversar com o Pai, Senhor, a gente entende que esse quarto secreto, Deus, pode ser num lugar ao ar livre, olhando para o céu, vendo a Tua majestade, vendo a Tua grandeza. Pode ser, Deus, que a gente não tenha nem o que te dizer, porque diante disso, de quem o Senhor é, esse Deus santo, esse Deus poderoso, justo, esse Deus perto, que nos carrega no colo, às vezes a gente não tem o que dizer, Senhor. As nossas palavras, elas não conseguem expressar o que a gente sente, o que a gente deseja. Mas obrigado por o seu amor, obrigado pelas palavras que o Senhor vem dando no nosso meio, obrigado por falar com a gente. Isso é amor, isso é carinho. Obrigado pelo respeito, Deus, que o Senhor tem com a igreja. Obrigado, Deus, por ministrar aos nossos corações. Nós nos sentimos amados pelo Senhor, privilegiados por sermos cidadãos do Teu reino e queremos cumprir a Tua vontade. Obrigado por essa noite, fica com a gente, que o Espírito Santo continue gerando pensamento, mudança, transformação nas nossas vidas. Que essa semente que foi lançada, como o Tiago falou, encontre, Deus, corações, ó Deus, desejosos, Deus, da Tua presença. Pai, muito obrigado. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, Deus, esse amor do Senhor permaneça sobre as nossas vidas e o Teu Espírito nos conduza nessa semana para glorificar o Teu nome, para temer o Senhor, aonde quer que a gente esteja. Eu oro agradecido, Deus, por esse tempo precioso de comunhão contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, 2 pessoas. Deus abençoe muito a sua vida e a sua semana. Que haja paz, segurança e tranquilidade sobre você e a sua casa. Amém?